Ai, vamos lá, vamos pro Henri Bugalho de novo? Volta pro Henri Bugalho. Todos os caminhos eles levam a Mordor. Então a gente vai ver o vídeo do Henri Bugalho comentando sobre o debate do Gustavo Machado e o Miorim, né? Diz ele como foi o debate de marxista e ANCAP. Então se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário aí também. Vamos ver então o vídeo do Henri Bugalho. Bem sincero, hoje eu queria comentar mesmo a série Adolescência da Netflix, que está fazendo o maior barulho, né? Já está nas mais... Que barulho, eu não conheço essa série. Eu não conheço essa série realmente. E eu também queria comentar sobre outra coisa. Prepara pra próxima analogia. Ah, o Henri Bugalho é bom com analogias, né? É muito bom. Segue. Assistidas da Netflix e é chocante, mas eu volto amanhã para falar sobre isso. Porque ontem aconteceu um debate no canal, no podcast Três Irmãos, e que foi um debate entre o Gustavo Machado, marxista, né, que tem o canal Orientação Marxista, e o Miorim, que faz parte do canal Alta Linguagem e é um anarcocapitalista. E aí, eu não pretendo comentar muitos pontos específicos do conteúdo que foi debatido ali, porque em grande parte não foi tão interessante assim o conteúdo apresentado, né? Então, assim, foi 1h30 só debatendo, sabe, Mises. Então, assim, é muito específico e aí realmente eu acho que interessou um público muito específico algumas partes dos conteúdos. Mas eu quero comentar algumas coisas que aconteceram nesse debate e que eu acho que vale mencionar, assim, para pensarmos, né, esse formato. Não, a primeira parte do debate foi completamente relevante. Completamente relevante. Sempre comento aqui, sempre questiono também a validade disso, a eficácia disso, para que serve, se funciona ou não. E aí, para começar, eu já quero responder uma pergunta que foi feita no meu último vídeo sobre debates, que foi o debate da Espectro Cinza contra a Mende, do PSTU. E aí alguém comentou aqui, né, que eu falei que tinha sido... Ah, o vídeo do Henri tá muito baixo, vou aumentar então o vídeo do Henri aqui, cadê? Um debate bem bagunçado, né, bem caótico, bem confuso, e aí alguém... Melhorou, me digam? Falou assim, Henri, todos os debates para você são confusos, são caóticos, né, e não é verdade, assim... Nossa, é verdade, teve esse debate também, né, da Espectro Cinza e a moça lá do PSTU. Nossa, puta merda. Se a gente for ver todos os reviews do Henri Bugalho a debates, a gente vai ficar aqui pra sempre. O que acontece é que muitos debates são confusos porque não tem uma boa moderação, não tem boas regras que fazem com que o debate flua de maneira um pouco mais controlada. Porque basta pensar, olha, mesmo uma conversa entre amigos, vamos supor que você tem uma divergência com o seu amigo sobre uma coisa que seja importante, né? Não uma trivialidade, mas uma coisa importante que você tem uma divergência com essa pessoa, e aí ao longo da conversa vocês vão ficando exaltados porque a divergência não tem solução aparentemente, até um ponto que os ânimos ficam à flor da pele. Então assim, se numa conversa com amigos você pode perder o controle muitas vezes, e o negócio fica uma bagunça, fica caótico, né? Tem um caso, inclusive, um caso famoso na Rússia, entre dois professores universitários discutindo Kant, que um matou o outro por causa da discussão, ou seja, claro, um caso extremo aqui, né? Um caso exagerado, mas se até em conversas com amigos a gente pode, saber, ficar nervoso. O Henri, ele também tergiversa muito, né? Igual o Miorim. O negócio sai dos trilhos, imagine só se você estiver num formato no qual você discorda da outra pessoa, às vezes você despreza outra pessoa, porque ela tem posições que você abomina, você não tem nenhuma relação com aquela pessoa, você não é amigo dela, então assim, a chance de gringolar o negócio é muito grande. Então se não houver umas regras muito claras e um controle, uma moderação eficaz, pode sim sair do controle facilmente. E aí, o primeiro ponto a ser elogiado, porque eu achei que a moderação lá do podcast Três Irmãos foi muito bem feita. Então, assim, eles conseguiram criar umas regras. Os caras estão fazendo debate muito bom mesmo, os meninos dos Três Irmãos. Eles estão indo bem nesse negócio, né? Só falta parar de trazer esses caras de extrema-direita pra debater, né? Pelo amor de Deus. Regras com, sabe, tempo, mas uma certa flexibilidade, de modo que fluiu bem a troca de ideias entre os dois, e eu acho que foi uma boa moderação. Parabéns ao pessoal do podcast, porque o negócio foi legal, foi bem organizado ali, né? Então, assim, deu oportunidade para que eles desenvolvessem essas ideias, deu oportunidade para que houvesse uma resposta, então, assim, fluiu bem esse debate. Esse não foi bagunçado. E aí entra o segundo aspecto, que tem a ver com os participantes, né? Se você tem participantes que são ponderados, que são razoáveis, que são capazes de articular suas ideias e ouvir o contraponto, né? Ouvir o contraditório e manter, né, sabe, o bom senso e a educação, é claro que flui muito melhor um debate assim do que outros debates nos quais você tem uma pessoa lá que é desequilibrada e que vai para o confronto, que vai para tumultuar e que vai para xingar. Há casos assim, né? O Paulo Cogos, por exemplo, Nando Moura, quando participa de debates, o próprio Monark, né? Eu falei também sobre o debate. Eu me recuso a assistir debate com Paulo Cogos e Nando Moura. Não tem condição.
recente que houve entre eles e o Vinícius Bettiol, o monarca totalmente desequilibrado. Então, assim, quando você tem uma pessoa que está lá para agitar, né, que não está muito disposta a trocar ideias, mas quer causar, quer tumultuar, é claro que daí o negócio sai também do controle. Então, penso, né, que para manter um formato que seja funcional, né, e que passe a sensação de que foi fluido, tem que ter uma boa moderação, com boas regras, né? Nesse caso aqui regras funcionais, e também participantes decentes, participantes que estejam dispostos a trocar ideias e não confrontar o outro. Então, nesse caso em particular, além da boa moderação, né, além de uma boa divisão de tempo e uma flexibilidade que deu, essa margem para que eles elaborassem suas ideias... Não, então, o outro debate com o Loconte foi bom, o debate com o Miorin não foi bom não, pelo amor de Deus. Também houve uma participação de 2 integrantes ali. O Gustavo Machado já é famoso por seu autocontrole, né? Alguém que vai lá, fala de maneira, controlada, de maneira razoável, explica as coisas ali com bastante paciência. Então, por um lado, ele tem uma paciência inacreditável, Gustavo Machado. Inacreditável a paciência desse rapaz. Gustavo Machado, famoso por isso, e do outro lado estava o Miorin, que partindo, né, de alguns princípios dos ANCAPs, né, que tem a ver com a ética argumentativa, já parte desse princípio de que tem que ser lógico, né, de que você não pode, agredir outra pessoa. Então isso ajuda, né, isso ajuda um pouco a tentar controlar os rumos de um debate. Então, só a primeira coisa é mencionar como esse formato, o modo como se deu ali, funciona. Esse me pareceu que funcionou dentro dos moldes propostos. Daí, uma outra coisa que eu tenho que observar aqui, que eu achei que foi interessante, né, que poderia servir de referencial, inclusive, para muita gente, que foi quando o Miorin, no começo do debate, ele fala, né, que ele foi pesquisar o Gustavo Machado. Ele tinha feito uns vídeos no canal dele anteriormente, né, durante esses dias passados aqui, falando que ele ia destruir o Gustavo Machado, que ia refutar o Gustavo Machado, e aí ele fala, né, que ele leu o livro do Gustavo, que ele assistiu às aulas do Gustavo sobre o Capital, sobre o Marx, que ele acompanhou o conteúdo do Gustavo, que viu outros debates. Então, assim, o que o Miorin fez poderia servir de referencial, inclusive, para muita gente, né? Que é você, primeiro, respeitar o interlocutor, né? E aí depende também de quem é o interlocutor, mas geralmente se for alguém qualificado, você tende a respeitar a pessoa mais do que se for uma pessoa, sei lá, um agitador político qualquer. Então, assim, ele demonstrou respeito pelo Gustavo e uma certa preocupação. Então, assim, eu vou pesquisar aqui essa pessoa para não pagar mico, para não passar vergonha. Então ele foi pesquisar... Não, pelo menos ele pesquisou quem é o Gustavo Machado. Ele cumpriu com esse primeiro requisito. E aí você percebe que ao longo do debate ele traz alguns elementos daquilo que ele entendeu do que o Gustavo Machado diz. Tanto que no final do debate ele disse que ele vai escrever um livro que vai se chamar Desorientação Marxista, no qual ele vai confrontar as ideias propagadas pelo Gustavo Machado. Eu acho isso bom, porque o Gustavo Machado tá pautando esses caras, né? Vai escrever um livro dedicado ao Gustavo Machado, né? Então o cara pautou os ANCAPs. Eu fico curioso para saber como vai ser esse livro, né? Porque não me pareceu que oralmente ele conseguiu se dar muito bem contra o Machado. Não me pareceu. A impressão minha é que foi muito lero-lero. Foi. Eu tô concordando com o Henri Bugalho aqui, tá, gente? Aqui, dessa vez não teve isso aqui, ó. Menos do Henri Bugalho. Né? A gente concorda com o Henri Bugalho. Ele não tem boa oratória, ele tergiversa muito, é muito lero-lero, é muita emulação de conhecimento, né? A maior parte do público não entendeu o que ele queria, qual era a conclusão que ele queria chegar com aquilo tudo, mas foi isso mesmo. Pega o bonde. É muito jargão e muito termo ali que talvez até faça sentido dentro daquilo que ele acredita, mas que não foi traduzido para quem é leigo e para quem não acompanha o material que ele usa como referência. Então, assim, ele estava debatendo com o Gustavo, enquanto o Gustavo estava falando para a audiência. Então, nesse sentido, a percepção é que o Gustavo saiu muito melhor, porque ele estava falando de maneira clara. Até, inclusive, eu imagino, né, que o Gustavo tem essa experiência por falar com trabalhadores, né? Então, isso ajuda também a você usar um modo de comunicação que seja compreensível para as pessoas. E esse esforço ele é louvável quando você está falando com o público geral. Que ele ficou tentando ser obscuro propositalmente, para pagar de muito inteligente, né? E aí, se você não entendeu o que ele estava querendo dizer, é porque você é burro. Essa é a parada. Tá falando com um público especializado, acadêmico, é claro que você pode encher de jargões e usar termos específicos daquele campo, de modo que as outras pessoas que já fazem parte desse ambiente vão compreender aquilo que você quer dizer. Mas se a intenção é se comunicar com o público geral, que é a proposta desses debates no geral, né? Então, assim, você está falando ali com outra pessoa, mas tem milhares de pessoas assistindo, então é importante que você consiga traduzir isso para o público geral. É importante que você consiga, trazer as informações de modo que uma pessoa que nunca estudou Marx na vida, que nunca
ler o Mises na vida, consiga entender o que diz o Gustavo e consiga entender o que diz o Miorin. E aí eu acho que nesse caso não foi, bem atingido esse objetivo pelo Miorin. Eu acho que o Miorin falou ali coisas que quem nos interessa por Mises, ficou boiando e não sabe o que ele está falando. Então, nesse tipo de desempenho, me parece que o Gustavo Machado se destacou mais uma vez porque é alguém que está com essa, competência e que tem essa prática, essa experiência de falar com o público geral, e aí, nesse sentido, foi muito mais compreensível o que disse o Gustavo. E me parece que em alguns momentos nem sequer o Gustavo entendia o que dizia o Miorin. E aí eu não acho que seja um déficit do Gustavo, eu acho que seja um déficit de comunicação do Miorin nesse debate. Então, sim, parece que não falava a mesma língua ali. E aí, como eu falei... Não é um déficit de comunicação, é uma estratégia mesmo. É a estratégia, ele propositalmente faz isso. O esforço que o Miorin fez, né, de pesquisar... O Gustavo teve que explicar o que o Miorin estava dizendo. Gustavo antes, poderia servir de referencial importante para quando alguém vai para o debate, né? Porque é quase sei lá, uma partida de xadrez ou um jogo de futebol. Quando um time vai jogar com o outro, né, que é um jogo importante de Copa do Mundo ou final de algum campeonato, geralmente o que se faz é pesquisar o adversário, né? Então, assim, no xadrez, por exemplo, um grande jogador de xadrez, um grande enxadrista, quando vai competir com alguém muito forte, ele vai pesquisar os jogos anteriores, quais são as táticas que ele adota, e assim você pode se preparar, você pode antecipar movimentos, você pode, quais são as aberturas usuais que ele faz, e assim você vai se preparando para poder, contra-argumentar, contra-atacar possíveis práticas usuais do seu adversário. Então, me pareceu inteligente que o Miorin fizesse isso, embora, como eu disse, não me parece que na hora da defesa oral do negócio, né, na argumentação oral, ele não tem ido tão bem assim. Me pareceu meio confuso tudo, né, assim, os usos de jargões ali, não sei nem se procedem, pra ser bem sincero. E aí entra o ponto do conteúdo, que daí... Não sei nem se procedem, pra ser sincero. Me parece mais problemático de tudo, porque, como eu falei, ficaram 1h30 debatendo Mises ali. Então, assim, me pareceu um debate entre duas figuras defendendo dogmas distintos, né, então, assim, de um lado, o dogma marxista, do outro lado, o dogma da escola austríaca de economia, do Mises. E aí não havia sequer, pontos de contato, porque são dois modos de compreender a realidade muito distintos. O do Mises é uma teoria marginal na economia, então assim, não tem relevância, até onde eu compreenda, não tem nenhuma relevância no debate econômico, atual. Talvez algum ponto específico ali da teoria dele possa ser utilizado, ou dos austríacos, mas no geral a obra do Mises não me parece que tenha qualquer relevância. Não tem relevância. Quem trouxe isso para os casos é o Olavo de Carvalho. É o Olavo de Carvalho que trouxe isso para o Brasil. Em termos econômicos, e aí tem a questão da praxeologia, né, que seria o método axiomático do Mises, né, que seria um método a priorístico, independente da experiência, independente do mundo empírico, e essa teoria do Mises é muito... Vocês estão revoltados com o Henri Bugalho. É um vídeo longo do caralho para não falar nada relevante. Criticado inclusive por, pensadores, por economistas austríacos. O Hayek era alguém que criticava isso, achava uma bobagem do Mises defender, um método ou uma visão, né, ou uma perspectiva a priorística da realidade. Então, assim, não tem como descolar a economia do mundo real. E esse é um ponto no qual o Machado vai bater, né? Ou seja, você está querendo criar aqui uma metafísica econômica para poder compreender a realidade, e não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que compreender a realidade a partir da realidade. Ou seja, aquilo que surge a partir da realidade. Que radical, né? Vamos compreender a realidade a partir da realidade, né? E não de uma metafísica que considera uma visão a priorística da realidade. Vamos lá. E aí é claro que a gente tem que pensar que não é apenas, não são apenas marxistas. Tem um nome pra isso, inclusive. O nome disso é filosofismo, tá, gente? É quando a pessoa tenta colocar muito filosofia em torno de um tema que não tem nada a ver com metafísica, com filosofia, com esse tipo de coisa. Defendem o materialismo, nesse sentido de olhar para o fenômeno, olhar para a realidade, olhar para o mundo empírico e a partir disso extrair conclusões. Há muitas teorias, há muitas perspectivas filosóficas, econômicas, sociológicas, históricas que fazem isso. Então, de um lado você tem a visão dogmática a priorística do Mises, e do outro lado a visão dogmática marxista. E quando eu falo em dogma aqui, não é uma questão religiosa, não é uma questão, pelo menos isso. Não, são fanáticos religiosos, são fanáticos ideológicos. Aqui fala em questão do termo, né, o termo grego dogma, que quer dizer, acreditar que sabe qual é a verdade. Então você tem aqui dois debatedores diferentes que os dois acreditam que sabem como é a verdade sobre a compreensão dos processos econômicos. Num caso aqui, através do Mises, que, como eu falei, é um autor marginal na teoria econômica, ou seja, não me parece que tem qualquer relevância nos dias de hoje, tirando certos grupos. Cadê a analogia, gente? Vocês me prometeram que ia ter analogia nesse vídeo, até agora não teve.
grupos, né, ANCAPs, alguns grupos mais libertários que ainda adotam essas visões, mas no geral, na teoria, sabe, que é ensinada nas universidades, acho que tem uma presença muito pequena. E o Marx também, né? Então, assim, também não dá para dizer que o Marx seja popular. O Marx também tem uma teoria que é marginal em termos de compreensão da realidade, né, e da economia, hoje, particularmente, né, já foi mais popular. Opa! Bem-vinda, Franci, ao nosso grupo de membros do canal. Olha aí, gente. Cadê vocês virando membros do canal também, né? Iago, você vai pro inferno ateu. Eu torturo vocês. Toda live eu torturo vocês com erro bugalho. Toda live. Já impactou mais a ciência humana, já impactou mais a filosofia, hoje em dia bem menos. Então, assim, eu já fiz cursos de ciência política em muitas universidades diferentes aqui, né, na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, talvez tirando em alguns cursos específicos, no Brasil principalmente, na América Latina. Obrigado, França, inclusive. Eu não sei se eu agradeci, né, com a minha famigerada falta de educação, mas muito obrigado por virar membro do canal. Onde ainda é bastante popular, mas, sabe, no mainstream das ciências econômicas, no mainstream da história, no mainstream da filosofia, pouco se estuda Marx. Assim, ele é visto como um autor importante historicamente, um autor que, sabe, tem esse papel, que ao longo do século XX muita gente, né, foi na esteira ou às sombras do Marx produzindo conteúdo. Muitos pensadores, mesmo não marxistas, tiveram que confrontar as ideias marxistas porque era uma ideia dominante ao longo de boa parte do século XX, mas depois, com a queda do Muro de Berlim, né, com o fim da União Soviética. Obrigado, França. Obrigado. Boa noite pra você, que diz que eu sou muito bom e que espera que eu cresça. Muito obrigado. Também, sabe, perdeu muita relevância e hoje em dia é vista como uma curiosidade histórica, assim, é mencionado, alguns elementos são estudados, mas em grande medida não é uma teoria vigente, não é uma teoria que esteja, sabe, pautando o debate econômico, o debate filosófico, nem de longe, na verdade. Então, assim, são dois... Ele tem razão, né? A economia ortodoxa realmente não tem muito Marx, não. Autores, né, o Mises e o Marx, que hoje em dia tem uma presença muito pequena na compreensão de realidade, sabe, do que se faz hoje. Então, assim, o Mises tem uma relevância bem menor do que o Marx, for fazer comparativamente, mas ainda assim, hoje em dia são duas correntes bastante minoritárias. Então, tendo isso em vista, havia esses dois debatedores debatendo a partir dessas perspectivas, e o que o Miorin fez foi puxar para o lado do Mises. Então, assim, o tempo todo a gente viu Gustavo Machado jogando no campo do adversário, tendo que responder críticas ou indagações sobre a obra do Mises. O que me pareceu uma estratégia inteligente do Miorin, embora ao mesmo tempo, pouco funcional também, porque, no fim das contas, o Gustavo Machado não é um especialista em Mises. Ele não estuda esse autor profundamente, não tem, propósitos de ser um grande, refutador de Mises. Então, ele foi obrigado a se deslocar para esse campo do Miorin, e aí, aquela coisa, foi um tempo perdido, 1h30 perdida ali tentando... Foi. Igual, esse vídeo aqui são 16 minutos perdidos também. São 16 minutos perdidos. Ele falou muito, não falou nada, realmente. Tá bom, já deu de Bugalho, nem eu aguento mais. Tá bom, deixa eu pegar aqui e colocar ele no telão. Ai, puta merda, Bugalho. Nossa senhora. Tergiversa muito também. Caramba, esqueci. Se inscreva no canal, deixa o seu like e seu comentário aí também. A gente encerra o corte por aqui do Bugalho. Já deu.